primeira parte que eu vou falar são as estratégias. Para mim, as táticas de saber como mudar um exercício, de quais as condicionantes, quais colocar num determinado exercício, para pôr os atletas loucos para agir para os objetivos do jogo, são os que mais me entusiasmam. Mas, a longo prazo, são as estratégias que vão fazer com que os teus resultados cresçam. São as estratégias que vão tornar sustentável a tua posição nos clubes, de forma a que consigas mais de 7 vitórias seguidas. Tal como diz o general Sun Tzu, todos os homens conseguem ver as táticas das minhas conquistas, mas poucos conseguem ver as estratégias que geraram as minhas vitórias. E acontece muito com algumas pessoas que vêm dos casos de sucesso que eu ajudei. Até conseguem tirar algumas ideias e técnicas, mas o que fez a diferença foram as estratégias que eles seguiram. São 4 os pilares que sustentam toda a profissão de treinador: confiança, influência, liderança, metodologia. Aqui eu vou entrevistar os vários treinadores que trabalharam comigo e o que eles aprenderam no processo como treinadores, para gerar 4 resultados: vitórias, credibilidade, lucro e reconhecimento. Porque o facto é o seguinte: a dor passa, mas a autoridade fica. E a primeira estratégia é o plano de treino multidimensional eficaz. As tendências das metodologias do treino têm evoluído do sentido físico para o estratégico. Deixem-me ser mais claro. O meu pai tem mais de 70 anos e quando praticou desporto num clube, os treinos eram dominados por subidas nas bancadas e barreiras para gerar um corpo forte fisicamente, de forma a ganhar o jogo. Nessas alturas, quem dominava o treino físico e como preparar melhor a sua equipa, estava mais perto de ganhar. Depois, quando as equipas se começaram a equiparar a nível físico, apareceram as metodologias relacionadas com a técnica, nomeadamente a integração da técnica com bola, cumprindo as mesmas solicitações físicas necessárias para manter o corpo preparado. Ao início, nem todos os que treinavam a técnica conseguiam superar as equipas que treinavam mais pelo físico. Isto porque existe aquilo a que se chama curva do desempenho. Para aumentar o desempenho numa equipa, é normal que este primeiro baixe, porque é preciso uma adaptação à nova metodologia e também entender como essa nova metodologia pode ser potenciada. Quando a metodologia mais técnica começou a dar frutos e começou a superar as metodologias mais físicas, chegou ao seu auge. Nesse momento, vários treinadores começam a utilizar mais a técnica e essa metodologia chega a todos. Quando esta começa a ser novamente equiparada entre as várias equipas, surge a necessidade de se desenvolverem metodologias mais táticas. Foi o que aconteceu com o aparecimento de Mourinho em 2008, que começou a revolucionar o treino com ideias diferentes. Essa metodologia já existia há alguns anos. Também ela começou a ser criada e a não dar tantos frutos porque ainda era necessária uma adaptação e perceber como esta metodologia poderia vir a potenciar mais o que apenas o treino da tática. Desde o treino físico e técnico que existe a ideia de que treinar é repetir. O treino da tática começou a ser potenciado pela periodização tática de Vítor Frade, dando nas vistas através do trabalho de Rui Faria, adjunto Mourinho. Foi o boom da tática. Mas nem todos os que aplicavam o treino da tática conseguiam ganhar equipas que estavam no auge da metodologia física e no auge da metodologia técnica. Isso fazia com que alguns se desacreditassem sobre os resultados que se poderia obter com o treino de uma metodologia mais focada na tática. Por isso, alguns tiveram a necessidade de manter exercícios físicos e técnicos e incluir uma parte da metodologia tática na parte principal dos planos de treino. A dúvida faz-nos recuar. É normal isso acontecer. Muitas mais metodologias vão surgir para a frente e isso irá acontecer com mais treinadores. A questão é, quando misturamos metodologias, deixamos de ter resultados que a adaptação e a progressão naquela metodologia nos poderia gerar. É como se a minha esposa quisesse fazer uma receita de um bolo da sua avó. E na primeira vez que fizesse, não iria correr muito bem. Então ela começava a fazer alterações à receita da própria avó com aquilo que ela já sabia fazer em outras receitas. E fazia uma trabalhada misturada. A receita daquele bolo nunca iria ficar tão bom porque ou não iria crescer com a quantidade normal do fermento, ou teria chocolate a mais ou menos, ou... A mesma coisa acontece com as metodologias. Elas têm princípios que explicam como funcionam e por que resultam. E se apenas quisermos aplicar as ideias gerais e não aprofundarmos os conhecimentos, é normal que possam não vir a funcionar tão bem.
Por isso, uns se dedicam a pensar na estrutura do conhecimento por detrás da metodologia e porque funciona. E outros retiram apenas ideias e aplicam hoje uma coisa, amanhã outra e depois dizem que não têm tantos resultados. E isso sempre acontecerá. Resta saber se cada um de nós quer isso ou não para si. E está tudo bem. Depois da tática, alguns treinadores começaram a desenvolver metodologias mais estratégicas. As ideias da tática para equipas que têm 2 ou 3 jogos numa semana não funcionava tão bem, porque treinar a tática implica treinar, repetir, aprender, repetir, avaliar. Então, alguns treinadores começaram a aplicar uma metodologia mais estratégica. E neste momento estamos no auge da tática, com nuances estratégicas. E alguns já começaram o próximo nível. O nível da tática tem muitas raízes ao nível da repetição do comportamento e atua sobretudo no entendimento do jogo, procurando a inteligência, procurando o desenvolvimento a nível do neocórtex, como te expliquei no vídeo 1 desta série. E deixa a parte de desenvolvimento do treino da tomada de decisão em momentos emocionais, que corresponde à parte do sistema límbico. Como a maioria dos treinadores já começou a aprender os princípios do treino da tática, a maioria dos treinos e das metodologias começaram a ser idênticas, gerando resultados muito próximos. O que faz então a diferença? É quem treina a tática, conseguindo que a equipa esteja bem fisicamente e que responda aos problemas através da técnica individual do atleta. Normalmente, os jogos equilibrados são resolvidos pelo detalhe das características individuais. E isso faz-me questionar: será que quero deixar o resultado de um jogo ou de um campeonato na técnica das mãos ou dos pés dos meus atletas? E se eles por algum motivo não responderem individualmente às necessidades que eu tenho em um determinado jogo? Poderei eu deixar o destino de uma equipa no estado de humor de um atleta que vai fazer a diferença através de um detalhe? Uma outra grande questão é: e será que poderei treinar a minha equipa de forma a que seja ela própria o detalhe que preciso numa reação ao sofrer o golo, dando a volta por cima? Ou entrando a matar num jogo importante, tal que marque 2 ou 3 golos que me faça ganhar? O treino destes cenários corresponde ao treino comportamental. A metodologia que se segue à estratégia é o treino comportamental. Tínhamos 2 jogos à partida complicados e difíceis nestes. Eles meteram, foi um jogo na quinta, portanto, basicamente tive 2 jogos importantes com o mesmo adversário e que estávamos os dois em primeiro lugar com os mesmos pontos. E correu bem, quer dizer, ganhámos os 2 jogos, mas houve aqui uma coisa estranha, pá. O jogo de sábado, demos uma tareia. Demos uma tareia, foi. Parece que estávamos a jogar com o último, assim. Certo. E não, estávamos a jogar com o segundo lugar, pais todos surpreendidos, a dar-nos parabéns no final. Mas nós entrámos muito fortes e com a lição estudada e eles responderam contra, já estavam a levar 4 ou 5 a 0 e acho que isso mentalmente destruiu completamente. Acho que foi isso que depois a vantagem dilatou tanto. Exatamente.